Olá! Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso pela sua vida, pela sua casa, pelas bênçãos de você estar aqui ouvindo esse vídeo, de você ter recebido essa palavra. Que ela seja uma bênção na sua vida e traga edificação, que ela faça aumentar a sua fé. Afinal de contas, a palavra de Deus nos diz que a nossa fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, que essa palavra venha trazer edificação na sua vida. É o que eu desejo em nome de Jesus. Amém? Para você que não entregou sua vida ainda para Jesus e que recebeu esse vídeo para você escutar, que essa palavra possa mexer com você, possa te mostrar que Deus é tudo, que Jesus é tudo, que Deus te amou poderosamente e te ama poderosamente, a ponto de ter entregue o seu próprio filho para morrer no seu lugar, para pagar o preço do seu pecado, do seu erro, daquilo que te incomoda, aquilo que está te incomodando todo dia, que você às vezes não dorme pensando, né? Esse problema aí mesmo, Deus veio te livrar desses problemas. Deus veio, através de Jesus, perdoar os seus pecados e que você possa hoje tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Afinal de contas, a palavra de Deus nos diz que se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, em nome de Jesus. E hoje, o que eu quero conversar com você é muito sugestivo. Você gosta de ser corrigido? Você gosta de ser chamado a atenção? Quando você está fazendo alguma coisa, geralmente alguma coisa de errado, você gosta de ser chamado a atenção, de ser corrigido? Eu acho que ninguém gosta, né? Eu acho que a repreensão, ela nunca é, assim, no momento, ela nunca é bem vista, né? A repreensão, ela sempre traz um pouco de revolta, ela sempre traz, assim, uma tristeza, né? Principalmente quando ela é feita nas crianças, né? Nos filhos pequenos, que às vezes precisa dar umas palmadinhas ou alguma coisa assim, né? Então, a repreensão, ela nunca é uma situação agradável. Mas a gente geralmente não gosta de ser repreendido. A gente não gosta de ouvir coisas que venham nos confrontar com erros que nós estamos cometendo. É por isso que hoje em dia o evangelho que é pregado na maioria das igrejas é um evangelho que não confronta, é um evangelho que não causa dor, não bate de frente com os seus erros. É um evangelho de entretenimento. Só que esse não é o evangelho que você vai encontrar aqui. Aqui você vai encontrar a verdadeira Bíblia, o verdadeiro evangelho pregado, aquele que confronta, aquele que corrige, aquele que chama a atenção. Porque é isso que o evangelho deve provocar na nossa vida. O evangelho, as boas novas de Jesus por si só, ele já é uma grande repreensão. Porque Jesus veio para perdoar e salvar e tirar os nossos pecados. Jesus veio para pagar o preço pelos nossos pecados. Então, o próprio evangelho, verdadeiro evangelho, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O próprio evangelho já é uma repreensão. Se o seu pastor na sua igreja está pregando o verdadeiro evangelho, com certeza, todo dia de culto você sai de lá com um puxão de orelha. Todo dia de culto você sai de lá
com alguma coisa que faz você meditar naquilo que você está fazendo de errado no seu dia a dia. Se o evangelho pregado no púlpito da sua igreja realmente é o evangelho verdadeiro, todo culto você é confrontado com os seus próprios pecados, com os seus próprios erros, com o seu próprio eu. É isso aí. Esse é o evangelho. A palavra de Deus nos diz no livro de Jeremias, no capítulo 10, no versículo 24, a palavra de Deus fala assim: corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Sabe, essa palavra ela nos diz muito, principalmente para nós que somos pais, para nós que somos mães, principalmente para aqueles que são líderes de igreja, pastores. A palavra de Deus ela está nos dizendo assim, o profeta Jeremias, ele fala com Deus e ele fala assim: Deus, me corrija, me chame a atenção. Quando eu tiver errado, puxa a minha orelha, mas somente com justiça. Que o Senhor não faça isso na sua ira, para que o Senhor não me venha reduzir a nada. É interessante que o salmista Davi, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim: melhor é eu cair nas mãos de Deus, que tem misericórdia e não se ira, do que eu cair na mão dos homens, que são iracundos e implacáveis, que são irados e são implacáveis. É melhor eu ser repreendido por Deus, que tem misericórdia, é melhor que Deus puxe a minha orelha, do que uma pessoa irada. Então, para nós que somos pais, mães, para aqueles que são líderes, nunca repreenda seu filho, sua ovelha, o membro da sua igreja, o seu cônjuge. Nunca repreenda ninguém, nunca chame a atenção de ninguém com raiva. Enquanto você estiver irado, deixa a raiva passar. Peça para Deus te dar sabedoria para você deixar a raiva passar. E só depois, quando o seu coração já estiver calmo, aí você faz a repreensão que for necessária, tanto com seus filhos, quanto com os membros da igreja, quanto com os cônjuges, os liderados no trabalho, todo mundo que precisa ser repreendido, que a gente não faça essa repreensão com raiva, com ira no coração, porque nós vamos falar palavras muito duras. Nós vamos falar palavras que vão machucar. Nós não vamos pesar as palavras para poder fazer com que aquela repreensão construa ao invés de destruir. Quando nós fazemos a repreensão com raiva, a gente fala coisas que destroem, que machucam, que maltratam. E é isso que o profeta Jeremias está dizendo aqui. Corrige-me sim, Senhor, corrige. Corrige-me, mas somente com justiça e não com a ira, para que não me reduzas a nada. Olha só que interessante o que diz em Provérbios, no capítulo 2, no versículo 12. Fala assim: pois o Senhor Deus disciplina a quem ama, assim como os pais fazem com seus filhos, aqueles que desejam bem. Sabe, nós disciplinamos as pessoas porque nós amamos, porque nós preocupamos com ela, porque nós desejamos que essas pessoas sejam excelentes naquilo que estão fazendo.
para que essas pessoas deixem de errar, de cometer aquele engano e passem a fazer o que é certo. É por isso que nós disciplinamos, da mesma forma que Deus nos disciplina. Deus, ele nos disciplina porque ele nos ama. Deus, ele faz com que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, justamente por nos amar, justamente por querer que nós estejamos no seu caminho, justamente por querer que a gente ande nos princípios da Bíblia. Aliás, a melhor maneira que Deus tem para nos corrigir, puxar a nossa orelha, é com a própria palavra de Deus. A Bíblia é o melhor meio de correção, é o melhor meio de chamada de atenção, é o melhor meio que Deus tem para nos avisar naquilo que nós estamos errados. A Bíblia, ela vem quando nós temos, o interesse de ler a Bíblia, de meditar na palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus sempre te avisa. Olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com adultério, toma cuidado com a pornografia, toma cuidado com a bebedeira, com a glutonaria, toma cuidado com as mentiras, porque os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Toma cuidado com as atitudes que você tem. A palavra de Deus sempre nos exorta, nos chama a atenção e nos avisando. Deus, ele nunca chega com o castigo. Deus, ele nunca traz a punição. Ele sempre traz a repreensão no sentido de construir, no sentido de avisar, no sentido de dizer, olha, muda o teu caminho, muda as tuas atitudes, se converte, faz a conversão, muda de direção, você está indo na direção errada. É aquilo que o Espírito Santo nos diz, opa, o caminho não é esse aqui, vem por aqui, não vai por ali não que está errado. Então Deus, ele disciplina a quem ama, assim como os pais fazem aos filhos de quem deseja o bem. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 11, a palavra de Deus, ela nos diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Aquilo que nós falamos no começo, Nenhuma repreensão, nenhuma chamada de atenção é uma situação boa, confortável. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, essa disciplina produz o fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O que a palavra de Deus quer nos dizer aqui? Quando a disciplina, quando nós aceitamos a correção, quando nós aceitamos a exortação, quando nós aceitamos a puxada de orelha, essa puxada de orelha mais tarde vai produzir fruto de justiça na nossa vida. Vai produzir paz na nossa vida, no nosso coração, para aqueles que por ela foram exercitados, ou seja, para aqueles que aceitam, para aqueles que entendem a disciplina, para aqueles que entendem a correção. Sabe, você precisa ter o coração ensinável. Nós precisamos ter o coração ensinável. Um coração que deseja aprender, se corrigir e melhorar todos os dias. Esse é o processo da maturidade cristã. Caminhar pelo processo de maturidade, caminhar pelo processo mirando Jesus, que é o nosso alvo, o nosso exemplo, ele passa pela correção, pela disciplina. Ele passa pelas provações.
As provações, muitas vezes, vêm na nossa vida para que a gente seja corrigido, para que a gente corrija a nossa rota, para que a gente corrija alguma coisa que nós estamos fazendo errado. De vez em quando, às vezes, a escassez financeira, os problemas financeiros, eles vêm para que a gente aprenda a ser mais fiel com Deus, para que a gente aprenda a semear em Deus através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos, que não são obrigados, hein? Não pense você que eu estou dizendo aqui que isso é obrigação. Jesus, ele foi bem claro. Vocês deveriam dar os dízimos do coentro, da hortelã, disso, daquilo, sem esquecer esses daqui. Vocês deveriam. Jesus nunca falou que vocês são obrigados, vocês devem, vocês têm que dar. Não. Só que o dízimo e a oferta, ele é um sinal de fidelidade. Ele é um sinal de gratidão por tudo aquilo que Deus nos dá. Ele é um sinal de que você é grato a Deus pelas bênçãos que você recebe. Então você se torna uma pessoa generosa, você se torna uma pessoa que ajuda os outros, você se torna uma pessoa que investe na obra de Deus, investe para que o evangelho seja pregado, seja levado a lugares aonde não existe igrejas, aonde o evangelho talvez não tenha chegado ainda. Para isso, precisa de dinheiro. Então Deus levanta as pessoas para darem o dízimo, para darem as ofertas, para serem fiéis, para serem gratos e generosos. Então, às vezes, nós temos problemas financeiros, nós passamos por escassez de alguma coisa, passamos por necessidades financeiras, para que a gente receba uma correção, um puxão de orelha. Olha, você precisa ser fiel, você precisa ser generoso, você precisa ser agradecido pelas coisas que você recebe. São correções boas da gente receber? Não, não são. Na hora nós ficamos chateados, a gente questiona o porquê, mas nós só vamos, como diz a palavra de Deus, o fruto dessa correção só vai aparecer mais na frente, quando nós entendermos, quando nós tivermos a maturidade de entender o que Deus está tentando nos ensinar. Com aquela correção. É a mesma coisa que um pai. O pai, ele corrige o seu filho, ele exorta o seu filho para que ele cresça e não para que ele seja destruído. Isso, logicamente, nós estamos falando em pais normais, né? Não em pais com problemas, isso aí é outro assunto. Nós estamos falando de pais normais, que se preocupam com seus filhos e que desejam que os seus filhos cresçam. Seja construído nesses filhos pessoas de valor, de caráter, pessoas de princípio. É por isso que eles são corrigidos. A palavra de Deus, ela nos diz, no livro de Hebreus, também no capítulo 12, no versículo 7, ela diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, que nós acabamos de falar. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Então, essa palavra nos chama a suportar as dificuldades, passar pelas dificuldades, aprender a lição naquela dificuldade o mais rápido possível, para que a gente possa sair daquela dificuldade, para que a gente possa passar por aquele deserto, para que a gente possa sair do outro lado, aprendendo a lição,
crescendo com aquela disciplina e sendo pessoas melhores dentro do Evangelho. Nós vamos sair mais maduros, nós vamos ter mais maturidade cristã. E isso é importante na nossa caminhada cristã. É muito importante nós nos preocuparmos com a nossa maturidade, com as experiências que nós temos e que nos engrandecem, nos fazem crescer na nossa fé, nos fazem crescer na certeza e na confiança de que Deus está no controle de tudo, de que Deus nos repreende, nos exorta, nos disciplina, porque Ele nos ama e Ele quer que a gente cresça na sua palavra. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, nós lemos assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça de Deus, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você deseja fazer a obra de Deus? Você deseja cumprir o chamado de Deus na sua vida? Então você tem que entender que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Primeira coisa, a palavra de Deus vem de Deus, é inspirada pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos instruir na justiça de Deus. É dessa forma que nós vamos estar aptos e plenamente preparados para a obra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia, meditar na Bíblia. Porque é assim que nós vamos ficar preparados para fazer a obra de Deus, para estar diante de Deus e poder levantar a nossa mão e falar: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Às vezes nós falamos isso, mas nós não temos preparo na palavra de Deus. Então Deus não pode nos enviar, porque nós vamos ser envergonhados, principalmente pelo nosso inimigo. Nós vamos ser envergonhados, principalmente por aquele que fica buscando uma oportunidade de nos envergonhar, de nos colocar para baixo, de nos deixar por fora. E aí nós vamos estar prejudicando a obra de Deus e vamos estar sendo envergonhados pelo nosso inimigo. Então é importante que a gente estude a palavra de Deus. É importante que a gente leia a palavra de Deus. É importante que a gente medite na palavra de Deus. Que a gente permita que o Espírito Santo nos ensine a palavra de Deus, nos dê sabedoria e conhecimento dentro da palavra de Deus, cada vez mais. Para que ela nos instrua, nos repreenda, nos corrija e nos traga sabedoria. Que essa palavra hoje venha trazer para você o entendimento de que a correção de Deus é boa. De que nós não podemos e não devemos ficar chateados quando nós somos corrigidos pelo pastor, pelo líder, por Deus, pelo Espírito Santo, pelo colega, pelo irmão. Às vezes o irmão chega para nós e fala: ô, você tá pisando na bola, cara. E a gente fica chateado pensando que o irmão quer ser santarrão, quer nos colocar para baixo. Não, esse irmão, ele nos ama. Ele está nos exortando porque ele se preocupa com a nossa vida espiritual. Que essa palavra venha nos mostrar e nos dar entendimento de que a repreensão, a correção é boa, é construtiva, quando feita da forma correta. Que ela venha mostrar para você que é líder, para você que é pastor, que ela venha mostrar para você que tem membros
debaixo da sua liderança, como você deve repreender, de que forma você deve corrigir, que não seja com ira, que seja com brandura, com palavras sábias, para edificar a vida das pessoas às quais você está repreendendo. Que essa palavra venha nos fazer entender que Deus só nos repreende, nos corrige, porque Ele nos ama demais. E Ele provou o seu amor por nós, porque Ele nos amou primeiro e Ele mandou o seu Filho para pagar o preço pelos nossos pecados, pelos erros que eram nossos e foram colocados sobre Ele. Amém? Glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos postados aqui merecem ser enviados e repassados até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Poste essa palavra nas suas redes, mande para os seus contatos. Proclame e propague a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, em nome de Jesus. Seja você uma bênção. Tenha um coração generoso e compassivo. Amém? Abreijos para você. E até o próximo vídeo.